Olá! Hoje vamos fazer uma viagem por uma autoestrada de informação que é simplesmente incrível. E o mais fascinante, ela está dentro de cada um de nós. Preparem-se porque vamos descobrir como funciona o sistema nervoso, o verdadeiro centro de comando de tudo o que pensamos, sentimos e fazemos. E para começar, vamos com uma pergunta que provavelmente todo mundo já se fez. Afinal, o que é um pensamento? De onde é que vem uma ideia? Ou uma memória? A resposta começa numa viagem bem lá no fundo do cérebro, ao nível das suas células mais fundamentais. Bem, no coração de tudo isto, a gente encontra dois grandes grupos de células. De um lado, temos os mensageiros, as verdadeiras estrelas do espetáculo, que são os neurónios. E do outro, a sua equipa de apoio, que é essencial, as células da glia. É a parceria entre eles que forma a rede que nos torna quem somos. Então a nossa primeira paragem é para conhecer o protagonista desta história toda, o neurônio. Vamos quase que desmontá-lo para perceber como é que um sinal nasce e viaja através desta célula tão fascinante. Olhando para essas imagens, fica bem claro, não existe um neurônio padrão. Eles vêm em todas as formas e tamanhos possíveis, uns super ramificados, como árvores, outros mais compactos. E essa variedade toda não é por acaso, viu? Cada formato está perfeitamente adaptado para sua função específica nesta rede de comunicação imensa que é o cérebro. Mas, apesar de serem tão diferentes, a maioria partilha uma estrutura básica. A informação entra através dos dendritos, que funcionam como se fossem umas antenas. Depois, ela é processada no corpo da célula, o soma. E se o sinal for forte o suficiente, ele é disparado pelo axônio para ser enviado para a próxima célula. Simples, não é? Certo, mas como é que essa mensagem é gerada? A resposta está num evento elétrico, e é um evento dramático e super rápido, conhecido como o potencial de ação. É literalmente a faísca da vida. O mais fascinante sobre o potencial de ação é que ele funciona como um interruptor. É um fenómeno de tudo ou nada. Ou seja, assim que o neurônio recebe estímulo suficiente para atingir um certo limite, ele dispara. E dispara com força total. Não há meio termo. É este pico explosivo de voltagem que viaja pelo axônio. Só que a velocidade dessa transmissão não é sempre a mesma. A diferença fundamental está numa espécie de capa especial chamada bainha de mielina. Um axônio sem essa capa conduz o impulso de forma lenta, contínua. Agora, um axônio com mielina, esse é um verdadeiro velocista. A mielina funciona como o isolamento de um fio elétrico. Ela basicamente força o sinal a saltar entre pequenas falhas na cobertura, num processo que se chama condução saltatória. E isso aumenta a velocidade de transmissão em até 100 vezes. É a diferença entre ir a pé e apanhar um avião. É por isso que doenças que afetam a mielina, como a esclerose múltipla, têm efeitos tão devastadores. Ok, então o nosso sinal elétrico viajou a alta velocidade pelo axônio e chegou ao fim da linha. Mas agora ele tem um novo desafio, uma fenda minúscula que o separa da próxima célula. Como é que ele vai atravessar isto? E este ponto de encontro, este espaço tão importante de comunicação, tem um nome: a sinapse. É aqui que a magia da comunicação neural acontece de verdade. É onde uma célula passa a mensagem para a seguinte. E aqui está o ponto-chave. Para atravessar essa fenda, a mensagem tem de mudar de forma. O sinal elétrico que chega ao fim do axônio faz com que umas moléculas pequeninas sejam libertadas, os neurotransmissores. Estes mensageiros químicos viajam pela fenda, ligam-se a receptores na outra célula e, pronto, a mensagem volta a ser um sinal. É uma tradução de elétrico para químico e de volta para elétrico. E estas mensagens químicas podem ser muito, muito diferentes. Existem dezenas de neurotransmissores, cada um com a sua função. A dopamina, por exemplo, está ligada à recompensa e à motivação. A serotonina, ao nosso humor. A acetilcolina é fundamental para os nossos músculos se contraírem. Cada um é como uma palavra diferente na linguagem do cérebro. E é justamente este equilíbrio químico que muitas coisas, desde o café que bebemos a medicamentos, tentam modelar. Bem, já falamos muito dos neurónios, mas a verdade é que eles não fazem nada sozinhos. Então agora vamos virar os holofotes para os heróis anónimos do sistema nervoso. A equipa que trabalha nos bastidores para que tudo funcione direitinho. A família de células da glia. No início pensava-se que estas células, as glia, que em grego quer dizer cola, serviam só para manter os neurónios no lugar.
Mas hoje sabemos que o papel delas é muito, mas muito mais vital. Células como os astrócitos, os oligodendrócitos, que, como vimos, formam a mielina, e a microglia, são parceiros ativos e indispensáveis dos neurónios. A lista de tarefas delas é, sinceramente, impressionante. Elas dão nutrientes, criam a mielina, funcionam como o sistema imunitário do cérebro, limpam o lixo celular e até ajudam a regular o que acontece nas sinapses. Resumindo, sem as células da glia, a rede de neurónios simplesmente entrava em colapso. E assim, o círculo fecha-se. Começamos com uma pequena faísca elétrica num só neurónio, que se transforma num salto químico através de uma sinapse, tudo isto apoiado por uma rede gigante de células da glia. Este processo, repetido bilhões de vezes a cada segundo, é o que cria a sinfonia complexa que é a nossa consciência, os nossos movimentos, os nossos sentimentos, tudo. O que nos leva a uma última questão para ficarmos a pensar. Se a base de toda a nossa experiência se resume a estes sinais elétricos e químicos a viajar por circuitos biológicos, de onde é que surge a experiência de ser eu? O que é que, no meio desta mecânica toda, nos torna nós?